Você sabia que um pouco antes de Jesus voltar, Satanás vai se passar por Jesus para enganar eu e você, se possível? Tem tanta gente que vai cair nessa que eu não quero nem ver. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse e vamos ler juntos o que diz o capítulo 1 e nos versos 12 em diante. A palavra de Deus diz assim: Eu, João, voltei-me para ver quem falava comigo e vi alguém semelhante a um filho de homem entre os candelabros. Suas vestes chegavam até os seus pés e ele tinha um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a neve e os seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha ao meio-dia. Essa é a descrição de Jesus feita por João, que escreveu o livro de Apocalipse. João, nesse momento, estava tendo uma visão e ele descreveu como Jesus se apresentou para ele nesta visão. Mas preste atenção. A ira de Satanás aumentará à medida que o seu tempo encurtar e sua obra de engano e destruição alcançar o seu clímax. Nesse tempo, a longanimidade de Deus, ou melhor dizendo, a paciência de Deus acabará definitivamente. O mundo terá rejeitado a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, seu amor e principalmente rejeitado a sua lei. Você sabia que seremos julgados por essa lei que o mundo irá rejeitar? Tem gente que fala assim, que Deus é amor, que não vai julgar ninguém, que ninguém vai se perder. Outro dia eu ouvi isso de uma pessoa. Sabe, essa lei aí, que o mundo vai rejeitar, ela será o parâmetro para Jesus nos julgar. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, diz: Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Nesse tempo também, os ímpios terão ultrapassado os limites da graça, e o Senhor vai retirar deles a sua proteção, deixando essas pessoas, os ímpios, à vontade do líder que eles escolheram, ou seja, à vontade de Satanás. Agora você deve estar perguntando: o que são ímpios? Eu nunca vi essa palavra ou não tenho familiaridade com essa palavra. Ímpios são todos aqueles que rejeitaram a Cristo, que não ficaram ao lado de Jesus ao longo de sua vida. E como ato culminante do grande engano de Satanás sobre essas pessoas, os ímpios, ele se passará por Cristo antes do verdadeiro Cristo voltar à Terra. A igreja há muito tempo tem esperado o advento de Jesus, e isso é a maior esperança do crente hoje. Ou pelo menos deveria ser, né? Dessa maneira, o grande enganador Satanás fará parecer que Cristo veio em várias partes da terra, realizando o grande desejo do mundo cristão. Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, bem semelhante à descrição do Filho de Deus, dada por João em Apocalipse, no capítulo 1, que lemos agora no início. A glória com que ele, Satanás, aparecerá será tão grande que olho humano nenhum já contemplou. Em todos os lugares acontecerá a aclamação de triunfo: Cristo veio, Cristo veio. Pode você imaginar uma coisa dessas? O povo se prostrará em adoração diante dele. Enquanto ele erguer as mãos, o povo estará em adoração diante dele. Em um determinado momento ele vai erguer as suas mãos e sobre o povo ele vai pronunciar uma bênção, assim como o verdadeiro Cristo abençoava os seus discípulos quando estava aqui na terra. Sua voz, a voz de Satanás,
será meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, ele apresentará algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que Jesus proferia quando estava aqui na terra. Ele curará as doenças do povo, então assim ganhará milhões para o seu lado. Então, se passando por Jesus, ele vai alegar ter mudado suas leis, os mandamentos de Deus que são imutáveis. Ele irá alegar que alterou, por ocasião de sua ressurreição, o dia de descanso que Deus pediu para nós observarmos e lembrarmos. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 14, diz assim: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Se Satanás se disfarça em anjo de luz, ele também se disfarçará de Cristo antes da volta de Jesus. Ele, Satanás, se passando por Cristo, irá alegar que todos aqueles que teimarem em não observar essa mudança, principalmente o dia de descanso pedido por ele, estarão blasfemando do seu nome. Satanás perceberá que está prestes a perder a sua causa. Ele não poderá iludir o mundo inteiro com esse engano e essas aparições. Ele fará um último e desesperado esforço para vencer aqueles que se mantiverem fiéis à palavra de Deus. Para todo mundo, ele aparecerá como se fosse o próprio Jesus. Ele tem poder para fazer isso. Aparecerá a seus seguidores iludidos, e o mundo cristão que não manteve o amor à verdade de Deus, ou seja, a Bíblia como um todo, e não somente uma parte dela, será completamente enganado. Além de se proclamar o Cristo, ele será aceito como tal. Um ser belo, imponente, revestido de majestade, com voz suave, palavras agradáveis e uma glória não superada por ninguém que olho humano nunca viu. Aqueles que não tiraram tempo para estudar hoje a palavra de Deus serão completamente levados ao engano. Como eu disse há pouco, seus seguidores dirão: Cristo veio pela segunda vez. Nós há tanto tempo aguardávamos ele e ele voltou. E os santos? Aqueles que são o verdadeiro povo de Deus, o que vai acontecer? Os santos, o verdadeiro povo de Deus, estará observando tudo isso com espanto. Eles também serão enganados? Eles também adorarão a Satanás? É a pergunta que fica. É lógico que não. Porque uma esperança surge no meio do verdadeiro povo de Deus, aonde anjos de Deus serão destacados para os proteger, e uma voz alta, clara e musical será ouvida: olhem para cima. Nesse momento, o verdadeiro Cristo estará voltando de verdade. Aqueles que estiverem ao lado de Jesus tinham um só objetivo: a vida eterna prometida àqueles que perseverassem até o fim. Sua vontade de viver eternamente com Jesus tinha sido muito, muito, muito mais do que os seus próprios desejos. Tinham sido fervorosos e cheios de ardente desejos pela causa de Cristo. Você tem sentido isso por Jesus? Não? Meu querido amigo, meu querido irmão, é melhor você passar a sentir isto. Pela fé, os olhos desse povo estavam fixos no trono de Deus e no sacrifício de Jesus que os impediam de condescenderem com o pecado, que os impediam de rondar o pecado. E eu não estou aqui falando que eles não pecavam, não. Mas pela confissão e pela oração buscavam
o perdão de Jesus a cada queda. Mais uma tentativa. E Satanás usa o seu último ardil, seu último engano, aproveitando as orações dos santos que são ouvidas por ele. Essas orações são apresentadas com o incessante clamor a Cristo para que ele volte, para que ele os liberte. E Satanás, ouvindo essas orações, as orações dos santos, em sua última estratégia, personificará, ou melhor dizendo, se passará por Cristo, para que os santos pensem que as suas orações foram ouvidas. Quão cruel é o inimigo de Deus e dos homens. Nesse momento da história, o verdadeiro Cristo volta e Satanás é mais uma vez desmascarado, agora para nunca mais enganar ninguém. E aqui acontece o que diz Apocalipse no capítulo 22, no verso 4. Os salvos verão a face do verdadeiro Senhor, e o seu nome estará gravado na testa deles. Não haverá mais noite, e eles não precisarão de luz alguma, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles, os salvos, reinarão com Jesus para todo sempre. Que esperança! Que nós estamos vivendo nos últimos momentos dessa terra. Muitas coisas vão acontecer que as pessoas elas vão cair no engano de Satanás, porque não leram e não estudaram a palavra de Deus. Eu chamo nesse momento você a estudar a palavra de Deus, e se você não conseguir entender, por favor, me procure. Mande uma mensagem para mim. Mande um e-mail para mim, juniorprato@hotmail.com, e eu vou esclarecer as suas dúvidas. Eu quero estudar com você. Faça isso. Se prepare, porque Jesus está voltando.